Então, bem-vindos a mais um episódio do Change for Good Talks no tema de longevidade. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais para conversar desse tema, e o mais interessante é que nenhuma das duas é público, vamos dizer assim, está no seu lugar de fala, né? Só eu aqui que estou no meu lugar de fala, então eu sou Renata Brunetti, do Change for Good. E eu tô aqui com um vestidinho verde, água, um óculos verde água, meus cabelinhos brancos. E tô recebendo aqui a Rayane, que tem 19 anos, para falar de longevidade. Ela vai falar para a gente do Voto 70 mais, vamos dizer, o trabalho que ela está desenvolvendo. E a Marília, que já esteve aqui com a gente, que é co-líder justamente desse tema de longevidade na Choca. Então, vou pedir para elas se apresentarem. Rayane. Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou a Rayane, tenho 19 anos, eu vou fazer minha autodescrição aqui rapidinho. Tenho cabelos castanhos escuros, medianos, tô com uma blusa branca, tenho umas bochechinhas bem bochechudas, sou parda e, enfim, sou de Piedade, Caratinga, no interior de Minas Gerais, mas atualmente estou morando aqui em São Paulo e onde eu estou estudando administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Estou muito animada que hoje aqui eu vou poder falar um pouco do Politiqueiros, que é a ONG que eu criei e tenho tocado. Muito bem-vinda. Eu estou felicíssima também com essa conversa. Renata, obrigada pelo convite, por eu estar aqui de novo. Meu nome é Marília. Eu tenho cabelo curto, bem escuro, olho claro, tô com uma blusa preta. E como a Renata, né, já disse, eu estou tendo o prazer aí de coliderar essa iniciativa da Choca em Longevidade e do Laboratório Nova Longevidade, que é um espaço, né, de cocriação entre a Choca e o Instituto Beja, que está fazendo uma série de iniciativas, como já vou fazer aqui como mapeamento de inovação social em longevidade, junto com o Itaú Viver Mais. Então, obrigada por a gente estar aqui, né, todo mundo, né, eu representando todo mundo para essa conversa. Marília, acho que é legal até para a gente ir retomando, né? Por que que a gente está falando desse assunto de longevidade, né? O que está acontecendo na nossa, vamos dizer, na nossa sociedade ou na humanidade como um todo, que esse tema agora que poder, né, não era prioritário até esse momento e nesse momento ele vem com tanta força e com tanta necessidade mesmo da gente trazer esses especialistas aí que já estão lidando com isso para dar luz para esse assunto, para que a sociedade se reorganize para acomodar os longevos. Explica um pouquinho o porquê de tudo isso. A gente está observando em todo mundo, né, um envelhecimento muito acelerado. E quando a gente está fazendo essa mudança nessa pirâmide, que não é mais pirâmide, né, os nossos problemas também vão mudando, né, e os nossos desafios. Então, é urgente a gente começar a discutir quais são as necessidades dessa população que a gente já tem hoje, quais são as necessidades das populações que estão se desenhando para o futuro muito próximo, em relação a trabalho, em relação à saúde, em relação a propósito, em relação à conexão social, em relação à inclusão digital. Então, inclusive em relação, né, à política, ao exercício da cidadania, ainda mais se a gente começa a considerar como que a tecnologia está mediando, né, todas esse nosso estar no mundo. Então, como é que a gente vai resolver a questão para que todos estejam incluídos e possam exercer, né, seus direitos como cidadãos, como consumidores. Então, todos esses desafios são desafios para ontem, né? Antigamente a gente falava, não, a velhice é algo que eu vou pensar lá para frente. Então, o que está acontecendo é que a gente está sendo chamado, né, para pensar já. Eu acho interessante até, porque assim, acompanho o trabalho da Choca há muitos anos e sei o quanto a Choca se envolveu há muitos anos atrás, não lembro exatamente quantos, quando a temática da criança, né, vamos dizer, da exploração da mão de obra infantil, do não direito da criança de brincar, quer dizer, num determinado momento, a Choca se envolveu também, articulando os atores todos ligados à questão da criança para criar mesmo, vamos dizer, preparar a sociedade para acomodar a criança do jeito correto.
né? E agora vocês estão de novo puxando esse movimento para acomodar os longevos, que cá entre nós estamos aqui dentro de uma problemática muito positiva, porque isso só está acontecendo, né? Porque nós avançamos muito, principalmente na questão da saúde, permitindo, né, conseguindo que a humanidade viva mais tempo, É né? uma Quer dizer, é conquista, uma né? É uma conquista, só que essa conquista. conquista tem que, para que ela seja efetiva, a sociedade como um todo, né, todos os atores da nossa sociedade têm que, de novo, estar preparados para acomodar tudo isso, tanto em termos legais, em Uhum. termos financeiros, saúde. E hoje aqui nós vamos falar, né, dessa questão política também, né, Uhum. de um idoso ativo politicamente, né? Sim. Sim, com E que certeza. essa conquista seja de todo mundo, né? Eu acho Exato, que seja feito de uma forma essa é uma equitativa. questão, né, que a política traz para a gente discutir quando a gente aborda o envelhecimento, que é como que a gente faz com que essa conquista, né, viver mais, seja um direito de todos, né? Então, acho que. E a Rayane, você falou da história da Choca, né, com a infância e com a juventude. A Rayane é, inclusive, né, uma jovem transformadora pela Choca, então. Sim, de fato, eu acho que eu vou começar até falando um pouco, iniciando da Choca. Muitas pessoas me perguntam por que uma jovem, 19 anos, tá falando de longevidade. As pessoas, por quê? Não faz o menor sentido você tá falando de longevidade, principalmente focando, na população idosa também, de pessoas idosas. Mas, eu criei, em 2021, um projeto chamado Politiqueiros Brasil, que a nossa primeira ideia era: vamos fazer, um projeto para a gente debater política com jovens. Então, o primeiro ponto, vamos falar com jovens e para jovens. Então, hoje eu tenho uma equipe de um pouco mais de 30 voluntários e a gente tem, assim, pessoas de 14 a 22 anos, basicamente. Então, a nossa equipe é uma equipe jovem e, a princípio, a gente iria falar política, a gente ia trazer política para jovem. Só que, ao decorrer do tempo, como eu até falei, eu venho de uma cidade muito pequena, Piedade Caratinga, menos de 10 mil habitantes. Meu pai é agricultor familiar, minha mãe trabalhou muito tempo como doméstica. Fui a primeira pessoa da minha família a me formar no ensino médio e agora a primeira pessoa da minha família a ingressar no ensino superior. Então, até puxando um pouco esse ponto, eu me conecto com a longevidade em dois principais tópicos. Eu vou falar de intergeracionalidade, mas também vou falar sobre a desigualdade ao envelhecer. Você disse sobre que com a revolução da longevidade, a nova revolução que está vindo, com a necessidade das pessoas envelhecerem melhor, envelhecerem com mais saúde, com mais acesso aos serviços públicos, a gente também está falando das pessoas envelhecerem com mais igualdade também. Porque a gente vê hoje dados que mostram que, por exemplo, tem uma avenida aqui em São Paulo, eu estava até fazendo um trabalho, que atualmente estou fazendo uma pesquisa na GV para o Banco Mundial sobre longevidade, que fala que tem uma avenida que das pessoas. Ai, perdão, eu esqueci a avenida agora. Em que a expectativa de vida é de 40 a 50 anos. Quando você vê em bairros nobres de São Paulo, vai para 70, 80, 90 anos a expectativa de vida. Então, isso acontece de forma diferente. E eu vi isso acontecendo, isso na minha família, sabe? Meu pai trabalhando na roça, hoje meu pai tem 40 anos. E meu pai aparenta ter muito mais idade do que isso. Pela situação da saúde dele, da coluna dele. É algo que acontece de uma forma muito recorrente. E aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, ela não tinha acesso a uma saúde de qualidade. A minha mãe faleceu há um pouco mais de 3 anos, porque ela descobriu que ela estava com câncer, foi fazer tratamento pelo SUS. Foram 6 anos de tratamento, 6 anos bem duros, de muita complexidade. E minha mãe faleceu com 50 anos. Então, eu vim de uma família que, infelizmente, ela não é tão longeva quanto eu gostaria que fosse. E aí que eu entrei nesse debate, inicialmente falando um pouco da desigualdade ao envelhecer, e agora eu tenho falado bastante sobre a necessidade da gente ter, primeiro, debates intergeracionais. Então, uma coisa que a gente começou a perceber no Politiqueiros, a gente trabalha com diversos tipos de metodologia, a gente criou uma Olimpíada de Política, a gente criou uma competição artística com problemas sociais, mas uma coisa que a gente percebeu é que a gente não pode falar de política, a gente não pode aprender e nem mesmo ensinar a política sem falar da população idosa e sem falar de outras gerações também. Porque hoje nós temos 3, 4 gerações convivendo juntamente no mesmo tempo, no mesmo ano, e a gente precisa aproveitar isso. E uma coisa que eu costumo dizer é que a política, ela não é feita do agora. Ela é feita do ontem, ela é feita do hoje, e
inclusive, o amanhã impacta no hoje. O simples fato das pessoas pensarem no amanhã. E é por isso que a gente precisa estar debatendo com pessoas idosas, porque a gente precisa que, a gente está numa democracia, então a gente precisa que as pessoas tenham uma representatividade. Então a gente precisa de pessoas que representam o interesse das pessoas jovens, o interesse das pessoas inclusas no mercado de trabalho, o interesse das pessoas idosas, porque elas precisam, elas têm uma voz. E é uma das coisas que até que a gente vai falando um pouco aqui, que é muitas das pessoas esquecem que a pessoa idosa tem uma voz e que ela tem o que falar sobre política, que é isso que eu vim percebendo, inclusive através do meu avô. Meu avô e meu pai me ensinam muito sobre política e mesmo assim, eles não são pessoas estudadas. Mas eu estudo administração pública com os maiores cientistas políticos do país, mas um lugar onde eu aprendi mais política foi com meu pai e com meu avô. E é isso que a gente traz bastante no Politiqueiros, que é a gente precisa aprender política com aquelas pessoas que já fizeram política. E aí a gente também entra naquela pauta de, mesmo que não seja obrigatório, mesmo que seja facultativo, o voto das pessoas com mais de 65 anos, 70, mais eu de acho. 70 anos, com mais de 70 anos, a gente precisa falar do quanto eles sabem, do quanto eles podem contribuir para a democracia do Brasil hoje. Dá vontade de ficar assim, né? Olhando É, a Rayane não, falar. isso. Muito gostoso. Me animei um pouquinho, Não, mas adoro é falar ótimo. sobre. E Não. conta um pouquinho dos desafios que você está tendo aí nesse seu trabalho, Tá. né, tentando trazer esses idosos, vamos dizer, dar voz a eles na política. Então, agora o Politiqueiros, a gente está desenvolvendo um projeto totalmente voltado para a intergeracionalidade. Mas antes disso, eu comecei a preparar o terreno. Acho que isso é até algo para atualizar um pouco a Marília, que eu não havia falado para ela. Politiqueiros, agora a gente acabou de lançar um evento chamado Desafio Político, que a gente está desafiando jovens. Atualmente a gente está em um pouco mais de 50 municípios aqui no Brasil. A gente está desafiando mais de 80 jovens a criarem soluções para suas cidades baseado em um problema. E um dos problemas e um dos eixos temáticos que a gente colocou foi longevidade. E, assim, a primeira dificuldade que a gente está enfrentando, antes mesmo de chegar nas pessoas idosas, é fazer com que as pessoas jovens percebam a importância da opinião das pessoas com mais de 60, mais de 70 anos. Esse é um dos nossos primeiros obstáculos. Mas aí tem muitos jovens, que é muito engraçado, que essa é a nossa primeira semana de desafio, são 4 semanas, e eu já tive mentorias com algumas pessoas, e eles falaram: eu não sei com quem falar, eu não sei o que é longevidade, o que é viver mais, pra que eu vou falar disso agora? E aí eles começaram a entrevistar os avós e começaram a ver que tinha muitos problemas na população com mais de 65 anos. E aí eles começaram já a ver alguns problemas de saúde, transporte, eles já começaram a perceber que uma coisa que a gente tem que falar aqui, né? A gente está se preparando para viver no futuro melhor, mas uma coisa que é claro é que a gente já tem muitos problemas para a população idosa hoje. Imagina para daqui 20, 30 anos. Vai ser. A gente tem que fazer algo agora. Mas esse é o primeiro obstáculo: fazer com que as pessoas mais novas percebam que a opinião das pessoas mais idosas, das pessoas idosas, é necessária a opinião dessas pessoas. E agora, nesse novo projeto que a gente vai lançar até o dia 25 de agosto, não percam, sigam Politiqueiros Brasil, até o dia 25 de agosto, que é o Pontes Entre Gerações. Esse é um projeto que ele foi criado para fazer com que pessoas idosas conversem com pessoas mais jovens, e eu já tenho conversado com alguns idosos, para a gente conseguir testar a nossa metodologia, que a gente está querendo trazer uma metodologia de mentoria também, entre a pessoa jovem e a pessoa idosa, e também de ensinamento para a própria comunidade, um pouco para a pessoa idosa sair um tanto da ideologia e focar mais em política pública ali no dia a dia, no que é factível. Esse é um dos obstáculos que a gente tem enfrentado. E, de certo modo, uma dificuldade que a gente tem enfrentado nas duas, tanto de pessoas jovens quanto nas pessoas idosas, é o ouvir. A gente estava com dificuldade de entender como a gente pode criar um diálogo com linguagens tão diferentes e sobre temas que, assim, são diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidos, sabe? Temas que aconteceram há 40 anos atrás, acontecem hoje, que ainda se interligam, mas como mostrar para essas pessoas que há uma conexão e que eles podem e devem conversar sobre isso. Então, acho que uma das nossas maiores dificuldades hoje tem sido isso: fazer com que, a pessoa jovem ouça a pessoa idosa e a pessoa idosa ouça a pessoa jovem. Que a gente tá com um pouco de dificuldade de mostrar que todas as pessoas têm algo a dizer e merecem ser ouvidas, sabe?
E uma grande sabedoria, cada uma delas, né, no seu olhar, Exato. né? Mas parece que, enfim, acho que a nossa sociedade está montada de uma forma ainda onde existe quase que essa concorrência, né? Assim, para ver qual é a voz mais sábia e a voz que merece mais Reconhecimento. reconhecimento e É, mais escuta, em vez de entender que é justamente a soma delas, né, que pode exatamente. ajudar a trazer boas soluções aí. E eu sempre fico, né, pensando, né, que quando você fala testar a metodologia, eu já acho ótimo, porque se todo mundo fosse testar, né, com a pessoa que vai usar, e nesse caso, a pessoa idosa, já seria um grande avanço. Com Mas certeza. nesse caso, acho que um ponto que a gente discute muito quando a gente vai falar desse protagonismo, né, e desse ter algo a dizer, ter algo a contribuir, também diz a respeito a botar a mão na massa, né? Então, Sim. não só testar, mas co-criar, né? Como que as pessoas idosas podem co-criar políticas públicas, né? Quais são as instâncias? Então, acho que eu não sei, por exemplo, né? Quais são as instâncias? Eu sei que tem os conselhos dos Dos idosos, né? idosos. Municipais, em todos os níveis, mas como que se articula isso? Isso é uma pergunta que eu queria fazer para você. Assim, você já tem algum mapeamento de como que você vai trabalhar essa rede? E até como é que você vai mobilizar as pessoas idosas para que elas participem mais Uhum. dos conselhos, né? Assim, dar um gostinho do que é praticar política além de partido, além de ideologia e o dia a dia, né? Sim, ai, tem. Eu amei a pergunta, inclusive. Então, todas as metodologias do Politiqueiros, em especial essa, a gente tem uma coisa em mente, que é aprender da forma tradicional. Não é muito lá as coisas que as pessoas jovens gostam e acredito que as pessoas idosas também não. Que elas já aprenderam a vida toda daquela forma e a gente precisa trazer algo novo. Então, algo que a gente traz bastante são metodologias ativas de aprendizagem. Em todos os nossos projetos tem isso, tem metodologias ativas variadas. E uma que a gente usa é a resolução de problemas, aprendizagem através da resolução de problemas. Então, que é a aprendizagem baseada em resolução de problemas, perdão. E aí, o que que acontece? Eu vou explicar melhor para você Uhum. entender como que vai funcionar. A ideia é que sejam ciclos que durem 4 semanas e tenham breaks, tenham tipo umas paradas, um descanso e depois voltem a acontecer com equipes diferentes. Mas a ideia é que a gente tenha a pessoa idosa e a pessoa jovem como protagonista do debate. Que essas pessoas debatam nas suas comunidades e chamem as outras pessoas, não vai ficar só entre essas duas pessoas vão liderar esse movimento na cidade deles. Então a ideia é que eles convidem a sociedade civil, convidem as pessoas que ali estão presentes para debaterem sobre a política e cada um vai trazer o seu ponto de vista. Mas não só isso, ali dentro da comunidade deles, eles teriam que encontrar o problema que aflige qualquer um ali. Então, eles vão entrar em consenso, inclusive a pessoa jovem e a pessoa idosa coliderando isso. A gente está testando essa metodologia no desafio político para a gente conseguir usar na pontes entre gerações. Então, a ideia é que eles descubram um problema ali da sua comunidade. A gente já está montando todo esse material de como achar problemas, como entender as raízes do problema. E no final desse mês, a ideia é que eles consigam implementar uma mudança para isso. Então, tem manuais de como criar o conselho da juventude na sua cidade, como criar um conselho do idoso, mas Que não só legal. isso, como entrevistar as pessoas. Então é um trabalho muito ativo, porque eles vão ter a tarefa de, primeiro, você vai ter que descobrir ali um problema da sua cidade, você vai ter que engajar as pessoas na sua comunidade, tanto a pessoa idosa quanto a pessoa jovem, eles serão responsáveis por liderar isso. E serão Nossa, que juntos. demais. Exato. E eu me animo muito com isso, porque esse é o meu projeto que é um bebezinho, sabe, ainda. E a ideia é que eles possam ter uma entrega, sabe? Não, vão ser debates muito importantes. Vão ser debates muito importantes ali, mas não vai ficar só no debate, porque a gente precisa de algo a mais, sabe? Então a ideia é que eles de fato coloquem a mão na massa e percebam, olha, nós somos agentes de transformação e nós somos agentes de mobilização, porque eu acredito que nunca é tarde demais para liderar algo, para liderar uma iniciativa e para transformar a sua comunidade. E essas problemáticas você pode tanto chegar no poder público ali da sua cidade, mas você também pode mobilizar a sua comunidade para resolver isso. Então, a gente tem temáticas que eles podem falar, emergência climática. Vamos fazer um mutirão ali para limpar aquele rio, para despoluir. Bora
bora fazer um mutirão para plantar árvores aqui. A ideia é que eles possam ter ideias de como resolver essas problemáticas juntos, sabe? Mas, ainda em consonância disso, a gente fala de outros. Esse projeto tem muitas caixinhas, sabe? Inclusive, agradeço a Marília por nos ajudar a pensar em muita coisa. Imagina. Ele tem muitas caixinhas. Por exemplo, a ideia é que esses dois líderes, que vai ser uma pessoa idosa e uma pessoa jovem, eles se mentorem. Seja eu gosto de chamar de mentoria recíproca, que é tanto o jovem ajudando a pessoa idosa, então a gente está falando de inclusão digital, a gente está falando de diversos aspectos que podem ser trocadas entre a pessoa jovem e a pessoa idosa, e a gente está falando da mentoria da pessoa idosa para a pessoa jovem, que ele pode ser carreira, profissão, vida, porque a pessoa tem muita vida para nos ensinar, sabe? Então, projeto com bastante caixinhas. Lindo o projeto, porque é uma troca Lindo. riquíssima, né? Sim, de fato. Hoje, assim, até mesmo antes de entrar nesse tema da longevidade, assim, eu me lembro que eu fiquei sabendo, por exemplo, do conceito de co-living. Porque eu sempre falo, assim, que eu brinco com meus filhos, né? Eu falo, olha, vamos lá pensando em alguma coisa para o idoso, porque eu falo assim, eu não gostaria de depender e nem morar na casa de nenhum filho. E aonde é que a gente pode morar que dê tranquilidade para os filhos saberem que a gente está assistido, né? Assim, e ao mesmo tempo sem dar trabalho para eles, né? E aí eu fui pesquisando casas de idosos aí para ver o que que existia dali para frente, para não entrar em depressão, né? De ser uma coisa assim, ai meu Deus, né? Já está ali, né? Na porta esperando a morte chegar, que não é o conceito. Mas aí eu ouvi falar de co-living, que já tem alguns espaços de idosos sendo construídos junto com os espaços dos jovens antes de casar, por exemplo. Ai, que Então, legal. Que convive incrível. todo mundo junto no mesmo espaço. Então, frequenta lá a sala de ginástica, lá sei eu que vai ter para fazer, a fisioterapia, faz junto, porque é uma troca muito rica. Porque o jovem energiza o idoso, né, com aquela novidade toda, e o idoso traz ali um pouco de lastro para o jovem também, né, Uhum. Então, assim, eu falo, poxa, é interessante, você está fazendo o trabalho já juntando essas duas forças, Sim. e isso é muito legal. Nós fizemos aqui uma conversa com o Sérgio Serapião, né, que fica Aham. olhando para a questão do trabalho, né, de reabsorção, né, do mercado reabsorver os aposentados, digamos assim, e se você pensa num trabalho como o seu já na universidade, seguramente a sua turma já vai para o mercado de trabalho com muito mais abertura Sim. para entender o que que é aquele velhinho de 50 anos sendo aposentado, né? Fala sério. E é Então, muito legal não é? essa perspectiva, né, de resolução de problemas, porque uma das coisas que está sendo muito documentado é como diversidade de maneira geral, né, mas assim, mas como a diversidade etária também desses É, espaços de convivência e também dentro das empresas e no mercado, como ele resulta em inovação. Sim. Justamente porque exato. tem esses Aham. É, encontros, né, que você está falando. Então, quando você fala que a metodologia é focada em resolução de problemas, é muito rico você trazer, né, a comunidade, né, Sim. e todas a representatividade de todas as gerações, inclusive, né, porque isso dá uma riqueza, E né, de pensar. Eu teve uma época na minha encarnação passada que eu dava aula de criatividade. E a criatividade, né, a ideia, o que que ela é, né? A ideia é uma coisa que surge da associação de duas coisas que não estavam juntas. E para você ter coisas para juntar, o que que você precisa? De repertório. exato. Então, assim, quer um repertório mais rico do que juntar todas as gerações? Né? Juntar brilhante. o que uns têm de informação, o que outros têm de vivência, o que os dois têm, o que as duas gerações têm de curiosidade, né? Então, ampliar toda vez que você aposta na diversidade, você automaticamente está ampliando o repertório. E toda vez que você amplia repertório, a chance de você chegar numa conexão que vai ser inovadora é maior, porque é daí que vem uma ideia, né? E aí eu queria já perguntar o seguinte, nessas conexões, né, nessas junções, como é que faz para a gente juntar de novo uma sociedade tão polarizada? Como é que você está Ai, vivenciando isso? muito difícil. Nossa, é bem complexo tudo isso, porque a gente tá vindo de 6 anos,
aproximadamente 6 anos das pessoas brigando umas com as outras, e isso tá entrando nas barreiras da família ali. Você chega a brigar com as próprias pessoas da sua casa. Inclusive, a metodologia do Politiqueiros começou assim: a gente começou com um debate entre o Lula e o Bolsonaro em dezembro de 2021, foi uma simulação. E aí, a primeira coisa que veio na nossa cabeça é como que a gente vai juntar 50 jovens, de maneira online, 50 jovens, para falar sobre política e não ter briga. Então, uma coisa que a gente começou a criar foi algumas regrinhas. Então, a gente tem regra para tudo, modelo para debate, modelo para falar. Mas não só isso, a gente fez com que as pessoas trocassem de lugar. E eu adoro isso, por quê? Porque a gente pegou as pessoas que apoiavam Bolsonaro e falou assim: a partir de agora, você tá fazendo a chapa do Lula. E as pessoas que apoiavam Lula pra formar a chapa do Bolsonaro. E a gente fez com que eles pesquisassem, foram mais de 9 horas de debate. E assim, fantástico, eu amei aquilo, cada minuto daquilo, porque eles eram assim, como eles estavam dentro daquele mundinho que a gente criou, eles tinham que ir pesquisar sobre as coisas que um outro tinha feito e debater sobre isso, sabe? Eles tinham que vivenciar aquilo. E agora, uma coisa que a gente tá trazendo no desafio político e que a gente quer usar no Pontos Entre Gerações, a gente tem usado muito empatia, tá? Mas eu não só naquele sentido de, se coloque no lugar do outro. A gente tá fazendo com que as pessoas vivenciem mesmo, sabe? Vivenciar. Porque a gente gosta. Nós jovens, a gente tem uma dificuldade, acho que as pessoas no geral. Mas eu vou falar, a gente que agora tá saindo da educação básica aqui agora, a gente tem uma dificuldade muito grande de sentar e ficar 5 horas ouvindo teoria e depois escrever sobre essa teoria. Então, a ideia, a gente faz com que você faça e depois você aprenda. Mas na verdade você aprende enquanto você faz. Então, uma coisa que a gente tá usando agora, a gente tá usando muitas ferramentas, sabe? Mapa da empatia, árvore de problemas para as pessoas entenderem, e a gente tá democratizando o acesso a isso. A gente tá ensinando para as pessoas como fazer isso, e no sentido de que a gente tá ensinando a pessoa, nós estamos ensinando os jovens, as pessoas, a perguntarem. E com base em perguntar, a gente está ensinando as pessoas a ouvirem. Tanto que um dos princípios do Conexão, do Pontos Entre Gerações, é a escutativa também, sabe? Então, uma coisa que a gente está tentando criar, que ainda a gente não conseguiu chegar a esse nível de exatidão e perfeição, não sei se existe, mas a gente está lutando para isso, é fazer com que as pessoas ouçam tudo que um ou outro tem a dizer, sabe? A gente tem muita dificuldade de colocar isso. Você vê uma pessoa falando e você já quer interromper, você já quer colocar o seu ponto. Então a gente tá criando esses modelos. Por exemplo, a pessoa vai ter ali aquele momento que ela vai falar por 15 minutos só ela. Ela vai contar a história dela. E só depois você vai poder fazer perguntas, ou só depois você vai poder falar alguma coisa do gênero, sabe? Então a gente está criando certas técnicas, metodologias, a gente está criando espaços de debates com mais procedimentos para fazer com que as pessoas sentem e ouçam. Acho que esse é o primeiro ponto, que as pessoas ouçam. E depois, a gente tá aqui trazendo um pouco como as pessoas fazerem perguntas. Que uma coisa que a gente já tá tão acostumado de toda a nossa vida, as pessoas pedirem pra gente dar resposta, que a gente não sabe fazer a pergunta. E aí, é uma coisa que a gente tá trazendo. Como você se sentiu quando isso aconteceu na sua vida, 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás? Como você se sentiu? O que você viu nesse momento? Princípios básicos do mapa da empatia. O que você estava vendo ali? O que você fez a respeito disso? Então, que a gente está ensinando a pessoa a ouvir, ali sentar, e outro que a gente está ensinando as pessoas a perguntarem. Porque eu sinto que quando você pergunta sobre como a pessoa de fato se sentiu, é impossível você não se colocar no lugar dela. É muito fácil a gente falar, eu vou me colocar no seu lugar, eu quero saber como você tá me sentindo. Se eu nem sequer faço perguntas para saber como você está se sentindo agora. Você sabe que por coincidência total, hoje de manhã eu estava lendo uma entrevista que vai sair no mapeamento que a gente está fazendo com o João Souza, que ele é da Favela, de uma organização chamada Favela, ele é fellow da Choca também, e eles têm um projeto chamado Perifa 60+, que trabalha com inclusão digital e desenvolvimento de habilidade de liderança e tal. E ele fala uma coisa que é muito próxima disso que você está dizendo, que é empatia não substitui vivência. Exato. Né? Então, assim, essa oportunidade que vocês estão criando de ter uma vivência, né? de efetivamente ter o encontro,
E é muito legal, porque eu venho da área de comunicação, né? Uhum. E informação é diferente de comunicação, né? Comunicação, ela só se dá nesse encontro, onde se dá uma produção de sentido, que faz sentido, né? Que é das duas partes. Então, é muito, muito interessante ver isso acontecer na vivência, né? Como é que a gente vai praticar a empatia e aprender, né, a ouvir no campo, né? Em campo. Então, é muito, muito rico isso, né? E eu Sim. espero que vocês documentem isso muito Com bem, né? certeza. A gente tá até tentando criar formas, procurando agora ferramentas pra gente conseguir fazer documentários, mini documentários sobre a inserção desses debates que vai acontecer no território das pessoas. E a gente tem tentado também até fazer uma pesquisa sobre como as pessoas estavam antes e o impacto disso depois. Se de fato eles conseguiram se conectar ali, como que o jovem se integrou à pessoa idosa, e como a pessoa idosa se integrou a pessoa jovem, quais as dificuldades disso, é algo que a gente tem tentado antecipar isso, mas é algo que a gente vai tentar documentar também, pra gente conseguir entender como que a gente pode estar aprimorando isso e até fazer com que vá para além do politiqueiro, sabe? Pra ir além, para as pessoas conseguirem implementar isso nas suas escolas, nas suas cidades. Não, acho que só o fato de você estar fazendo esse trabalho dentro de uma universidade, né, já é maravilhoso, porque, vamos dizer, você já está mexendo ali com tudo e com todos, Sim. tra- trazendo um modelo bem diferente. Aí que você estava falando dessa capacidade de escuta para poder fazer pergunta, e eu acho assim, há tempos atrás, acho que a gente era muito estimulado a qualquer conversa, a gente tinha que trazer uma fala importante. Então, praticamente você não escuta nada e fica de tudo que você está ouvindo só pensando o que que eu posso Montando a sua fala. montando a sua fala. Então, É. você não está ouvindo nada, né? Então, aí você estava falando, eu fiquei pensando assim, às vezes um exercício bom deve ser assim. Me escuta, né? Eu estou aqui te escutando e em vez de eu pensar o que eu vou te perguntar, você daqui a pouco me pergunta o que que você ouviu e entendeu do que eu falei. Ah, é muito engraçado. Porque assim, tipo, para eu poder responder isso, eu tenho mesmo que prestar Prestar atenção no que atenção. você está falando e não ficar imaginando que fala tão interessante que eu vou jogar em cima da sua, Uhum. né? Assim, para o meu ego ficar aqui feliz de que eu me coloquei brilhantemente, né? É um jeito interessante de Muito, você, Sim. né? muito. Tem até uns quebra-gelos que a gente tá colocando dentro da metodologia para as pessoas se integrarem mais, que eu fiz com a minha turma. A gente tava no primeiro semestre, agora eu tô no quarto, e a gente tinha uma aula só de integração, então cada grupo tinha que trazer uma dinâmica. E aí eu e meu grupo montamos uma dinâmica sobre escutativa. E é assim, a minha turma tinha cerca de 40 pessoas, e cada um tinha que falar a sua idade, de onde vinha, porque tinha pessoas de cidades diferentes, e o que gostava de fazer. E aí depois a gente selecionava, dava um número para cada um, e a pessoa tinha que se lembrar o que a outra havia dito. E foi muito engraçado que até eu mesma estava tão nervosa com a minha apresentação que eu não me lembrei do que a outra pessoa tinha dito, sabe? Havia dito. Então o que você disse é muito, muito real. E a maior parte das vezes, e muitas pessoas no círculo erraram, porque elas não atenaram ali, elas Uhum. estavam pensando, o que que eu vou falar quando chegar na minha vez? O que que eu gosto de fazer? Então, o que você disse é muito pontual, é bem recorrente. E é tão interessante, até quando a gente vai, né, para as pessoas mais velhas, quando eu fiz a minha pesquisa de campo, tinha uma coisa que era assim, a pessoa mais velha falava: "Eu sou velha, eu posso falar o que eu quiser agora". Só que aí quando a gente estava num grupo, num coletivo de velhos, como é que fazia? Porque se todo mundo podia falar o que O que queria na hora que queria. quisesse, dava uma confusão. E aí foi muito interessante, porque assim, tudo bem. Você acha que você é velho, você pode falar o que quiser, mas aqui estamos entre iguais. Como é que a gente faz É, para negociar, né? Sim. Tanto a fala quanto a escuta. Então Uhum. também foi um exercício assim é. muito interessante. É muito, não, é realmente, e não é fácil, Não é porque a não. gente não está treinado para isso, né? A gente perdeu essa habilidade, né? Então precisamos recuperar. A gente sabe que a gente consegue recuperar, basta a gente começar a praticar de novo, né?
E enfim, eu só queria falar que eu acredito, Rayane, não sou nenhuma especialista, mas eu acredito que o fato das pessoas esquecerem como ouvir umas outras é o que motivou tanta polarização política Exato, hoje, exato. sabe? É, É o que alimenta a polarização política. com As certeza. pessoas não entenderem, né, não ouvirem o que as outras sentem, o que as outras passaram. Eu sinto que isso alimenta Porque as pessoas bastante. estão ouvindo realmente pensando no rebate que eu vou dar para desmontar a sua fala. Exatamente. Né? Em vez de querer, É. deixa eu ver o que que eu estou escutando aqui para eu sentir o que essa pessoa está me falando e justamente querer o que que eu aproveito de tudo isso para mim. Mas como o mundo é muito competitivo ainda, É. né? Assim, tudo te ameaça, em vez de você entender que tudo te acrescenta, né? É uma pena. A minha analista diria, tem que deixar o tempo entrar, né? É, Porque tem que ter um tempo, né, É. de Tem. escuta. E eu tava pensando nisso porque você estava falando, né? Acho que foi isso que levou também à polarização e tal. Uhum. E eu fiquei pensando nesse, você tem que ter uma resposta, você tem que ter uma ação. Fiquei pensando na questão das fake news também, né? Nossa, sim. Chega É, uma notícia, nossa. respaldo o que eu acredito, pum, compartilho, né? Ou que eu observei muito também, né? Chega uma notícia de uma pessoa que eu confio, Uhum. eu compartilho. Ah, mas eu confiava na pessoa, não, É. mas, né? Nem E lê a notícia já não leia a compartilha. É, notícia. E eu achei super interessante porque na época a gente tende a falar também, né? Ah, mas as pessoas mais velhas passam fake news, não sei o que, não. Mas aí eu fui ver, tinha um dado que era até da Data Senado, acho que era de 2019, que ele falava que, assim, sei lá, para 23%, eu não sei se é 23 ou 24% dos brasileiros, a pessoa de quem eles receberam a notícia era o fator determinante se eles iam compartilhar ou não. Caramba. Então não é uma coisa geracional, né? É. Na pesquisa ela estava mais com esse recorte inteiro. E aí eu queria te perguntar também se vocês estão de olho nas fake news, o que que vocês estão pensando para isso? Então, com certeza, porque isso aí ele alimenta todo o nosso debate, né? Se a gente tá falando das pessoas entenderem sobre dados. Então, o primeiro slogan no Politiqueiros era simplificando a política de jovem para jovem. E agora a gente tá tentando trazer algo de tipo, simplificando as informações de todo mundo para todo mundo, sabe? Perfeito. Algo assim. Agora a gente tá com esse slogan, juventude engajada, cidades transformadas. E a gente tá querendo trazer isso de, assim, gerações engajadas, cidades transformadas. Perfeito. sim. Então, algo que a gente tá tentando trazer nesse Pontes Entre Gerações primeiro, quando a gente está falando de problemas, é assim que a gente ensina, ensinando problemas. Então, a gente dá toda uma formação através daquilo que eles têm que resolver. Então, primeiro, se você vai procurar um problema, você tem que achar dados factíveis sobre isso. Então, a gente está falando de diversas barreiras que a gente tem enfrentado, desde a escolaridade, quão alfabetizada é a pessoa que está ali trabalhando com a gente. Então, tem diversas barreiras. Então, a gente tem trazido para essas pessoas como pesquisar. É algo muito simples, muito simples. Ou como checar suas informações. Tem um material fantástico do Educamídia que traz bastante sobre fake news, que a gente, inclusive, tem usado como base para a gente pensar como trazer mais isso. Então, uma coisa que a gente tem ensinado é: receber uma notícia, você viu algo, confere, dá um Google ali de 3 minutos. E, inclusive, isso vai entrar na mentoria entre a pessoa jovem e a pessoa idosa. Porque a pessoa jovem, ali, ela tem algumas habilidades a mais com a internet, com o meio digital. E a ideia é que essa pessoa também possa auxiliar a pessoa idosa a interpretar essas informações, a pesquisar, sabe? Não interpretar, pesquisar, achar um ponto-chave, porque isso é muito, muito recorrente, esse compartilhamento de informações. O meu pai, ele tem 44 anos, e quando eu estava em Minas há algumas semanas, na minha casa, e ele me falou: Rayane, tem um novo vírus vindo da China. Eu tô tipo, oxi, não recebi nada, não vi nada na minha newsletter. Como assim, pai? Ele falou assim: a sua tia me mandou, tá assim. E eu olhei aquilo e falei assim: não, pai, bora dar um Google. Era uma informação fake de anos, assim, de logo após que a pandemia deu uma amenizada, acho que no final de 2022, essa informação era no final de 2022. Eu falei assim: pai, vem aqui. Eu mostrei pra ele, abri o Google no celular dele e falei assim: pesquisa aí. Ele pesquisou, e aí apareceu. E aí eu falei assim: é isso que o senhor tem que fazer. O senhor tem que ir pesquisar, ou o senhor manda pra mim, que eu vou ver, porque eu já ia entrar em pânico ali, sabe? Então é isso que a gente tem tentado fazer, sabe? Trazer isso pras pessoas, que independente do seu nível de escolaridade, ou nível do acesso que você tem às redes sociais, você pode sim descobrir se uma informação é verdadeira ou não,
como fazer isso, ensinando as pessoas a pesquisarem. Parece simples, mas é muito mais eficiente do que parece. Não, mas esse trabalho que você está fazendo, como eu falei, ainda mais dentro da GV, eu acho que é um trabalho com potencial de transformação muito grande. Porque, né, se aí dentro já se quebra essa barreira, Sim. né, e vamos dizer, quebra essa resistência que existe do idoso de achar que os jovens de hoje estão todos perdidos, não sabem fazer nada, não fazem nada certo, né, porque no nosso tempo era muito melhor, e dos jovens de achar que aquele cara está ultrapassado e nada do que ele fala cabe aqui, porque ele não entende nada do que eu estou fazendo, só isso já é um grande passo. Nós temos aí o nosso tempo limitado para continuar a nossa conversa. Seria muito gostoso poder estender, mas como a gente tem esse tempo limitado e a gente tem eleições aí pela frente, me ajuda aqui a focar um pouquinho o que você gostaria de assistir nessas eleições quando você pensa aí no seu público, no seu trabalho aí focado no voto 70 mais. O que eu gostaria de assistir? Nossa, essa é uma excelente pergunta. O que eu queria assistir era, primeiro, as pessoas com mais de 70 anos votando ali. Votando por quererem participar e por ver que, assim, elas ainda têm toda uma vida pela frente, elas ainda têm muito a viver e, portanto, elas ainda têm muito a protestar elas ainda têm muito a lutar ainda. Eu sei que a gente passa boa parte da nossa vida lutando, mas o que eu queria ver é essas pessoas lutando por elas mesmas também, sabe? Vendo que elas ainda têm muito a conquistar. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu queria ver as pessoas mais unidas, inclusive as pessoas com mais de 70 anos unidas umas com as outras, pra ali fazer a diferença, mas também pra ensinar e ouvir. Acho que esse é o meu cenário ideal. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, então eu sonho muito com esse tempo em que essas pessoas idosas vão ali estar votando com alegria. De eu tô participando com a democracia do meu país. Eu amo meu país e eu posso fazer a diferença com o meu voto. Elas possam perceber o poder que elas têm. E elas também trazendo isso de eu tenho algo a passar para as próximas gerações. E votar é um primeiro passo para mostrar que vale a pena a gente ter essa participação, sabe? Então, o meu sonho é que a pessoa idosa, a pessoa com mais de 70 anos, perceba que ela é uma pessoa transformadora e que ela é uma pessoa que ela tem potencial, ela é uma potência ainda de transformação, porque ela ainda tem muito a viver e ela ainda tem muito a fazer. Então, acho que essa é a minha idealização para as eleições agora. E talvez um outro recado para essas pessoas é pesquisem também quando possível, conversem com pessoas que vocês confiam sobre, façam perguntas. Façam perguntas sobre as pessoas que estão se candidatando para representar vocês, porque a gente merece alguém que tenha ali um caráter e que queira fazer uma transformação para nos representar, sabe? Isso não é diferente com as pessoas com mais de 70 anos. Muito boa. E você sabe que ouvindo você falar, eu fico pensando que assim, a gente fala muito quando fala de envelhecimento, de legado, né? Sim. O voto é um legado, Com certeza. né? Então, assim, também pensar que esse peso que você trouxe, né, vai fazer pelo futuro do seu país, que é o futuro dos seus também, Sim. né? Então, isso é muito importante. Eu, no meu sonho, eu além de pessoas, né, de todas as idades, e principalmente as pessoas idosas e 70 mais irem votar, no meu sonho, elas também iam perturbar os seus representantes Ai, muito bom. depois das eleições, Sim, fiscalizar. fiscalizando, participando e se fazendo ouvir, né? E se fazendo presente nessas agendas, né? Do dia a dia nosso, de todos nós, né? Incrível. Nossa, maravilhoso. Ai, Muito obrigada pela presença de vocês, Obrigada muita pelo inspiração, convite. obrigada aí por toda a sua fala. Vamos tomar coragem mesmo, né? A minha turma e os mais avançados do que eu, que a gente acorde mesmo para o potencial que a gente, né? Para a potência que a gente ainda tem, né? Para a gente realmente se colocar aí à disposição de construir um mundo melhor aí para todo mundo, diminuir as diferenças. Vamos ter esperança, né? E Sim. tem jovens aí muito ótimos aí E acompanhar os preparando. politiqueiros aí, né? Acompanhe os politiqueiros. Isso. Como é que faz para acompanhar os politiqueiros? Olha, acho que eu vou até terminar minha fala
falando com politiqueiros e trazendo uma frase que minha mãe trouxe, porque você me lembrou disso. Para acompanhar o Politiqueiros, acessem @politiqueirosbrasil. E a gente também tem um podcast. E a Olha, gente que vai legal. trazer um episódio trazendo debates intergeracionais no nosso próximo episódio, que deve sair também ainda em agosto. A gente vai celebrar o mês das juventudes, mas não tem como celebrar o mês das juventudes sem as pessoas que vieram antes da gente, sabe? Então, nos sigam em @politiqueirosbrasil no Instagram, TikTok, LinkedIn, é sempre Politiqueiros Brasil. E eu acho que, trazendo uma das falas que minha mãe falou, uma vez eu virei pra minha mãe e disse, nós éramos best friends ali, bem amigas. Falei, mãe, eu quero mudar o mundo. E ela virou pra mim e falou assim, olha, você não você pode mudar o mundo, mas você não pode fazer isso sozinha. Vai, procure pessoas que possam te ajudar com isso. Então, Que acho que legal. gostaria de terminar falando que a gente não pode fazer nada sozinho e a gente Isso precisa mesmo. se unir, independente da idade, independente de onde você vem, a gente precisa fazer algo juntos. Maravilhoso. Maravilha. Muito obrigada. Foi um prazer mesmo ter vocês aqui. Até mais. Valeu.